Olá, o programa OAB Nacional começa agora, trazendo as principais notícias da Ordem dos Advogados do Brasil. O Sistema Nacional de Prerrogativas da OAB se reúne em Brasília para o último encontro dessa gestão. Com a forte atuação da OAB, avança na Câmara o projeto de lei que institui prazos em dias úteis nos juizados. E você vai ver também: OAB Nacional desagrava a advogada que foi algemada a mando de juíza em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Esses são os nossos destaques. O programa OAB Nacional está começando. Dia histórico para a advocacia. Advogados e advogadas demonstraram toda a sua união na defesa intransigente das prerrogativas da classe. Na última semana, a classe se reuniu em frente ao Fórum da Comarca de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, para desagravar a advogada Valéria Lúcia dos Santos. Ela foi algemada e presa no exercício da profissão durante uma audiência no 3º Juizado Especial Cível da cidade. Isso porque a advogada questionou a uma juíza leiga a respeito da inclusão de uma contestação no processo. Veja na matéria. Mais um dia que ficará para sempre na história da OAB foi a data em que a advogada Valéria Lúcia dos Santos foi desagravada pela entidade no Rio de Janeiro. O caso ficou conhecido em todo o país depois que vídeos dela sendo algemada no exercício profissional viralizaram na internet. As cenas mostram a advogada sentada na sala de audiência, ao lado de sua cliente, e dizendo à juíza leiga Etel de Vasconcelos que só vai se retirar quando chegar o representante da OAB no 3º Juizado Especial Cível em Duque de Caxias, onde ocorria a audiência. A juíza responde então que a audiência já havia terminado e que ela deveria esperar do lado de fora. Valéria mantém sua posição e a juíza afirma que vai chamar a polícia. Não, a gente vai esperar aqui. O delegado AB. Pode esperar lá fora. Não, vou esperar aqui. Vou esperar aqui. Então por que eu chamo o policial? Por favor, chama o policial. Tá atrapalhando a audiência. Tá, por favor, chama o policial. Em outro momento, a advogada aparece sentada no chão, algemada como uma criminosa. E, em uma demonstração de que a OAB não irá tolerar tamanho desrespeito profissional, uma comitiva da ordem, composta pelo presidente nacional Cláudio Lamáquia, pelo presidente da OAB Rio de Janeiro, Felipe Santa Cruz, por representantes de outras seccionais, conselheiros federais e diretoria, foi até o estado desagravar a advogada. Lá, centenas de profissionais e cidadãos se uniram à OAB no ato. Todos, neste momento, apoiando a Valéria dos Santos, dizendo a ela da coragem que ela teve neste momento, que é o que nós esperamos de todos os advogados. Mas quero dizer, meus amigos, que isto só se dará se nós estivermos cada vez mais unidos. A união é a palavra-chave. Eu quero aqui, Valéria, em teu nome e com a tua autorização, usar um ato de tamanho simbolismo como este. Um ato de demonstração clara de respeito ao Brasil. O presidente da seccional afirmou na ocasião que quem algema advogado não pode ter carteira da OAB. Quando a advocacia é atacada, atacam todos os advogados do nosso país. O presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, Cássio Teles, afirmou que a advocacia carioca se vê representada por Valéria, que não aceita se calar. Símbolo da resistência da boa advocacia, da advocacia combativa, da advocacia fiel aos interesses dos seus clientes, da advocacia que jamais será calada. A Valéria foi algemada por ter requerido, por ter peticionado, por ter solicitado o direito ao contraditório, o direito da ampla defesa, o direito do livre e pleno exercício da advocacia em favor de quem lhe confiou o seu direito à luta pela justiça, Valéria. A presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada da OAB, Eduarda Mourão,
Disse, em homenagem a Valéria, que a advocacia não é profissão para covardes. Que a advocacia é profissão para mulher corajosa como você. Mas nós queremos advogar com dignidade. Nós queremos ser respeitadas por todas e todos. E não admitimos, através desse tipo de ato covarde, em pleno 2021, nós não podemos aceitar que isso ocorra. Encerrando o ato, muito emocionada, Valéria agradeceu o apoio recebido. Eu não briguei por nada absurdo, como eu falei. Eu briguei pela preservação da lei e brigando pela minha cliente, que é a coisa mais importante que eu sei de todos os advogados que estão aqui. Tá? Eu só tenho que agradecer, não tem mais nada que falar, vocês fizeram tudo por mim. Não tenho o que falar, só que agradecer. Obrigado. O Sistema Nacional de Defesa de Prerrogativas da OAB se reuniu para o último encontro nacional dessa gestão. Membros das comissões de todas as seccionais formaram grupos de trabalho para debater questões relacionadas aos direitos da classe e fazer um relatório de tudo o que foi feito em prol das prerrogativas da advocacia. O 6º Encontro Nacional de Prerrogativas do Sistema OAB reuniu na última semana presidentes e membros das comissões nacional e estaduais de defesa das prerrogativas, com representação de norte ao sul do país, em um momento oportuno para discutir a violação dos direitos da advocacia. Nos 2 dias de encontro, grupos de trabalho com membros da Comissão Nacional e das seccionais se reuniram para discutir as principais questões relacionadas às prerrogativas da classe, apresentando iniciativas e projetos desenvolvidos em cada estado. O encontro e os debates reafirmam a luta da OAB na defesa de advogados e advogadas, assegurando assim o trabalho digno dos profissionais de advocacia. E debatemos basicamente 4 temas. O primeiro deles é a atuação do advogado nos inquéritos e nas investigações. E a conclusão do encontro é que o advogado e a advogada devem acompanhar todos os atos dos inquéritos e das investigações sem qualquer restrição. Outro ponto que foi debatido foi o registro dos violadores de prerrogativas. Foi uma novidade criada por um provimento nessa gestão, através da qual aquelas autoridades que violam sistematicamente ou de forma grave as prerrogativas da advocacia poderão, no futuro, quando vierem pedir a inscrição nos quadros da OAB, virem a sofrer um processo de averiguação de idoneidade para o exercício da advocacia. Estavam presentes o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, o presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia da OAB, Cássio Teles, a vice-presidente Juliana Gortz, o secretário da comissão Diego de Almeida, o diretor-tesoureiro Antônio Oneildo e o procurador nacional de defesa das prerrogativas, Charles Dias. O presidente Cláudio Lamáquia, em seu discurso, enfatizou a importância do encontro no momento em que as prerrogativas da classe vêm sendo constantemente violadas e em razão ao recente ato de desagravo em favor da advogada Valéria Lúcia dos Santos. A nossa arma é a palavra, a nossa arma é a caneta. Nós trabalhamos com isto. Mas aquele ato ontem, ele representa exatamente isto que nós estamos vendo hoje. Quando aquela advogada foi algemada naquele dia, a sensação que eu tive foi de que a democracia brasileira estava sendo algemada e não apenas a advocacia. A Caravana das Prerrogativas, projeto do Conselho Federal que vai aos estados para fiscalizar e conscientizar a classe sobre as prerrogativas, foi destacada por Cássio Teles como um marco dessa gestão na defesa das prerrogativas. As caravanas das prerrogativas foram um marco dessa gestão, sem dúvida alguma, porque nunca na história da OAB se fez algo com essa magnitude. Nós percorremos todo o Brasil e não fomos apenas nas capitais, nós fomos juntamente com o presidente nacional, isso é bom que se diga, o presidente saiu de Brasília e foi ao encontro da advocacia brasileira, por vezes, em cidades que tinham 30 advogados apenas na subseção. O Procurador Nacional das Prerrogativas, Charles Dias, também expressou a sensação de dever cumprido em relação aos colegas de defesa das prerrogativas.
Ele relatou que as caravanas percorreram incontáveis quilômetros nos mais distantes lugares do país em defesa de advogados e advogadas. Mas eu posso garantir para vocês que foi quase 1 milhão de quilômetros rodados, voados, rodados, navegados. Só faltou andarmos, e não sei se não andaremos até o final do mandato, montados. Mas de carro, de avião e de barco, nós fomos aos rincões mais distantes deste país, exatamente para mostrar a importância que é a defesa de uma advocacia altiva, uma advocacia altaneira, uma advocacia intransigente ao lado dos seus direitos. Esse foi o último encontro do sistema de prerrogativas da OAB durante essa gestão. Por isso, o presidente da Comissão Nacional, Cássio Telles, aproveitou para prestar o seu reconhecimento ao trabalho do presidente Cláudio Lamáquia e de toda a diretoria na defesa das prerrogativas. E em nome de todos esses que estão aqui, nós queremos externar o público reconhecimento pelo gigantesco trabalho que você realizou em favor da defesa das prerrogativas profissionais. Viva! Viva a democracia! A caravana das prerrogativas foi até o Acre inspecionar e assegurar que os direitos da advocacia sejam respeitados no Estado. A OAB, por meio da caravana das prerrogativas, vai até aonde a advocacia brasileira está. Dessa vez, o destino foi o estado do Acre. A subseção do Vale do Juruá, em Cruzeiro do Sul, interior da região, recebeu a comitiva. Pela primeira vez na cidade, o presidente nacional da Ordem, Cláudio Lamáquia, se disse feliz em cumprir uma das missões fundamentais da entidade, que é prestar apoio à advocacia. Tivemos agora também numa reunião com os magistrados aqui de Cruzeiro do Sul, e eu quero parabenizar e agradecer a todos os colegas por esse trabalho que tem sido feito pela nossa caravana das prerrogativas, pelo Sistema Nacional de Defesa das Prerrogativas da nossa profissão. Com a visita, o presidente da OAB Acre, Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, reforçou que a chegada da caravana demonstra o respeito da OAB pelos profissionais. A comitiva, que contou com a participação do presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas, Cássio Telles, iniciou as atividades com uma audiência pública para tratar dos problemas enfrentados pelos advogados que exercem o papel de defensores públicos e a importância de se realizar concursos para a magistratura diante da carência de juízes na região. Após a audiência, a caravana foi até onde será construída a sede própria da subseção Juruá, no centro do município, com o lançamento da pedra fundamental da obra. A caravana também se reuniu com o diretor do Fórum de Cruzeiro do Sul, juiz Hugo Torquato, juntamente com os juízes Marlon Martins e Eric Farrá. Foram tratados assuntos importantes para a classe local, além de debates sobre a advocacia dativa, na qual o advogado exerce função de defensor público, e sobre a vacância de juízes na vara federal. O Acre é a 24ª seccional visitada. Até o fim de 2018, a Caravana Nacional das Prerrogativas percorrerá as 27 seccionais da OAB. O Pará será o último destino neste ano. A Ordem dos Advogados do Brasil, na sua missão constitucional de defensora da Carta Magna e dos direitos dos cidadãos, tem buscado mostrar à sociedade que é importante valorizar o voto e que ter o poder nas mãos é ter consciência e responsabilidade na hora de contribuir para o futuro do país. A gente reuniu algumas das ações da OAB em prol da escolha consciente, real e responsável. Veja! Os últimos 4 anos foram de conflitos na política brasileira. Os desdobramentos da Operação Lava Jato geraram um efeito dominó no poder, que envolveu o impeachment presidencial e até a prisão e cassação do ex-presidente da Câmara dos Deputados. A OAB Nacional participou ativamente desses episódios a fim de garantir que os maus exemplos fossem combatidos. Em 2018, o Brasil vai ter uma nova oportunidade de reescrever a sua história. Por isso, a OAB Nacional tem lançado campanhas falando justamente das consequências do voto equivocado.
Tudo começa, embora não termine, com o voto. Enquanto a população não despertar para a realidade de que o voto é o seu instrumento de exercício da cidadania, continuará a ser refém de quem elege. A campanha Não Esqueça, Voto Tem Consequência foi lançada nas redes sociais da Ordem, com informações sobre o processo eleitoral para que eleitoras e eleitores possam fazer uma escolha segura nas urnas, evitando também o voto branco ou nulo. Outra medida em prol das eleições limpas foi o lançamento do aplicativo Contra o Caixa 2. A plataforma criada pela OAB está disponível para smartphones e permite a qualquer cidadão denunciar os casos suspeitos de prática de Caixa 2 nas eleições. As denúncias podem ser feitas por meio de relato escrito, com a opção de envio de imagens, vídeos e áudios para a formação das provas contra as irregularidades. A OAB está atuante ao lado da Justiça Eleitoral, não só na administração das eleições, como também na fiscalização e transparência do processo eleitoral. Por isso, participou da cerimônia de assinatura digital e lacração das urnas no Tribunal Superior Eleitoral. A divisão do país entre esquerda e direita tem sido criticada por Cláudio Lamáquia em seus discursos sobre democracia. Para ele, a onda de ódio que tomou conta do Brasil precisa acabar. Um exemplo dessa intolerância foi quando o candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro, foi esfaqueado em um evento. Em coletiva de imprensa, o representante da OAB repudiou qualquer atitude violenta. Entendemos que a nossa democracia não merece situações como esta. Nós precisamos evoluir sempre, mas sempre na linha da democracia. Estamos no meio de um processo eleitoral. O processo eleitoral, ele comporta, sim, troca de ideias, ele comporta, sim, composição de pensamentos, mas ele não pode aceitar este extremismo que nós estamos vendo hoje no Brasil. Com todas as ações desenvolvidas pela OAB em ano eleitoral, a mensagem é uma só: vote consciente. Tema, inclusive, de outra campanha nacional da OAB, lançada no Rio Grande do Sul e adaptada para cada estado. Em tom de humor, a peça publicitária chama a atenção do eleitorado para não deixar passar em branco a chance de mudar o país. A Escola Superior de Advocacia da OAB Rio Grande do Sul sediou o 25º Encontro Nacional de Escolas Superiores de Advocacia, em Porto Alegre. O evento reuniu diretores das escolas de todo o país para discutir assuntos relacionados à educação jurídica e ao aperfeiçoamento profissional dos advogados e advogadas, entre eles, pontos relacionados aos recursos arrecadados pelas escolas superiores de advocacia e acesso ao Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados. Nos dias 4 e 5 de outubro, a OAB São Paulo vai sediar a primeira Conferência Nacional de Direito do Consumidor, promovida pelo Conselho Federal em parceria com a Seccional Paulista. Entre os assuntos vão ser discutidas as funções das agências reguladoras na defesa do consumidor e os avanços necessários para a proteção da pessoa com deficiência no mercado de consumo. A OAB participou da primeira sessão do Conselho Nacional de Justiça sob o comando do novo presidente da Casa, ministro Dias Toffoli. Ao saudar Toffoli, o presidente nacional da Ordem, Cláudio Lamáquia, destacou a importância do CNJ para a democracia e para o funcionamento do Poder Judiciário, alertando para uma atenção à justiça de primeiro grau e à capacidade instalada de todo o sistema. Nós precisamos ter um olhar diferenciado, principalmente para a justiça de primeiro grau, para a capacidade instalada do Poder Judiciário. Diversos temas acabam chegando ao próprio CNJ e, portanto, ele tem uma importância capital ao Poder Judiciário, à sociedade brasileira, aos operadores do direito. E temos a certeza, temos a convicção de que Vossa Excelência também, aqui à frente do Conselho Nacional de Justiça, da presidência do Conselho Nacional de Justiça, saberá, sim, mais uma vez, desempenhar as suas atividades
com muito brilho, como tem feito ao longo da sua trajetória profissional. A advocacia brasileira está cada vez mais próxima de conquistar a contagem de prazos em dias úteis para qualquer ato processual. O projeto de lei que regulamenta a questão está na mesa diretora da Câmara e, se não receber recursos, vai para a sanção do presidente da República. O novo Código de Processo Civil deu um grande passo ao regulamentar, em seu artigo 219, a contagem do prazo para a prática de qualquer ato processual em dias úteis, independente se fixados pela lei ou por juízes, o que representou uma grande conquista para a advocacia, já que garante à classe o descanso nos fins de semana e feriados. No entanto, a questão ainda não tem entendimento firmado entre processualistas e nem entre os juízes no âmbito dos juizados especiais cíveis e criminais, federais e da Fazenda Pública. Por isso, restou ao Legislativo promulgar e publicar uma nova norma sobre a contagem de prazos processuais, afastando de vez qualquer divergência sobre o tema. O projeto de lei nasceu no Senado Federal por autoria do senador Elber Batalha, do PSB de Sergipe, e desde então tem recebido atenção especial da Ordem dos Advogados do Brasil, que se articulou nas duas casas legislativas para sua aprovação. Na proposta, o senador justifica que o objetivo da lei é o de uniformizar o sistema processual brasileiro, mas destaca que o projeto não visa alterar a contagem de matéria criminal e não gera prejuízo à celeridade nos juizados especiais. Para a Ordem, a lei, pensada, trabalhada e aprovada durante essa gestão, representa uma grande vitória para a classe, garantindo condições dignas de exercício do trabalho. O projeto de lei que garante a contagem de prazos processuais em dias úteis também vale na interposição de recursos. Agora, ele está na mesa diretora da Câmara e, caso não receba recurso que precise de nova apreciação, a matéria segue para receber a redação final e, então, a sanção presidencial. Outro projeto importante em favor da advocacia, dessa vez direcionado aos que atuam junto aos sindicatos e associações, foi aprovado no Senado Federal. A proposta permite o recebimento cumulativo de honorários. Agora, advogados e advogadas que trabalham para sindicatos e associações poderão receber de forma cumulativa os honorários que foram contratados com as entidades. A nova regra também é aplicada aos honorários de sucumbência assistenciais, devidos pela parte perdedora a quem venceu a causa. O projeto de lei da Câmara, número 139 de 2017, foi aprovado no início do mês pelo Senado Federal e relatado pela senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul. A proposta altera o Estatuto da Advocacia e revoga parte da Lei 5.584 de 1970. A ideia é acabar com os obstáculos criados pela Justiça Trabalhista ao acúmulo desses honorários. Agora, ele vai para a sanção presidencial. A OAB comemorou a aprovação. Para o presidente nacional da entidade, Cláudio Lamáquia, o projeto de lei elimina a controvérsia nascida a partir da aprovação da reforma trabalhista com as normas de direito processual do trabalho, além de assegurar o justo pagamento do que é devido ao profissional e que possui caráter alimentar. Combater as tentativas de diminuir a profissão e o aviltamento de honorários advocatícios tem sido uma das maiores bandeiras da Ordem dos Advogados do Brasil. A Corregedoria Itinerante do Conselho Federal da OAB foi até 2 estados do Nordeste, Ceará e Piauí. Nas seccionais de cada estado, o projeto levou palestras e debates às advocacias locais acerca do novo Código de Ética e Disciplina da entidade. Os representantes da Ordem, Corregedor-Geral Marcelo Lavocá Galvão, e os corregedores adjuntos, Eric Franklin e Elton Fuber, se reuniram ainda com as diretorias e corregedores das seccionais.
O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, participou como paraninfo da entrega de carteiras da OAB para novos advogados e advogadas do Distrito Federal. Na ocasião, ele falou sobre os atuais desafios da advocacia e a importância dela para toda a sociedade. Antes do encerramento do evento, o presidente da seccional DF, Juliano Costa Couto, falou sobre todo o suporte que a OAB oferece aos profissionais e fez também uma homenagem à advogada Valéria Lúcia dos Santos, algemada em uma audiência no Rio de Janeiro. A Escola Nacional de Advocacia divulgou o calendário de cursos telepresenciais para o mês de outubro. As aulas são oferecidas pela AASP, Associação dos Advogados de São Paulo, em parceria com a AENA, e estão disponíveis em diversas cidades de todo o país. As palestras são transmitidas via satélite e a taxa de inscrição varia para cada estado. As informações estão no site da AASP. Entre os dias 1º e 3 de outubro, o curso é Prática Forense Previdenciária, Trabalhador Rural. Nos dias 8 e 9, a aula é Alienação Parental e Guarda Compartilhada no novo CPC. Já nos dias 9 e 10, será sobre ações possessórias no direito de família e uso capião conjugal. O curso sobre benefícios assistenciais será ministrado no dia 10. Crimes eletrônicos, legislação e aspectos práticos será dado entre os dias 15 e 18. Entre os dias 22 e 25 é recuperação judicial, aspectos atuais e perspectivas de mudança. Entre os dias 22 e 31, o tema é Prática Forense Previdenciária, Peças Processuais JEF. E finalizando, entre 29 de outubro e 1º de novembro, será ministrado o curso Reforma Trabalhista na fase de conhecimento do processo do trabalho. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Você pode visitar as nossas redes sociais. A OAB está no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só colocar CFOAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.